A partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Feliz 2024, primeiro programa de diálogos, Caos e Causos, quer dizer, do ano, né? De volta aqui após um mês com os amigos Bezerrinhas, jornalista, foi dia 13, né, que a gente esteve aqui em dezembro, né, gente? E o primeiro programa do ano aqui do Caos e Causos para contar causos interessantes, né? Com personagens relevantes de Fortaleza. E quem sabe até um irrelevante, um fuleiragem. Bezerrinha contigo e a todos vocês, comentem, compartilhem, mandem suas perguntas e quem sabe até seus causos aí. Mas faça um feedback com a gente. Bezerrinha? Vamos nós. Bom, Evaldo, eu gostaria de falar hoje sobre alguns aspectos da nossa cidade Fortaleza. Por conta... Atena que é o presidente. Não, é alguém mandando aqui mensagem, mas não vou atender. Só de raiva. Rapaz, eu estava lembrando aqui o Bezerrinha, a última vez que a gente se encontrou, nós estávamos falando sobre o Belchior. E aí o Bezerrinha fala dos desafios da existência. E teve uma frase, né, que você tira, o Bezerrinha gosta de tirar da cartola alguns fragmentos de canções que são bravos, que são hinos revolucionários. E o Belchior falava, e esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. E a mesma paixão que a gente deseja a cada amigo da TV do Habilidoso. Um feliz ano novo, né? E como disse o próprio Belchior, ano passado eu morri. Esse ano... que todo mundo esteja vivo, são e forte. Nós não morremos, não. Mas já que você falou nessa filigrana do Belchior, me veio à mente, porque o pessoal do Ceará, daí eu fazia uma conexão com Fortaleza, o pessoal do Ceará, né, que era o Fagner, Belchior, o Roger Rogério, a Tete, a Melinha, essa pleiade de grandes artistas que ganharam o cenário nacional, mercê, o Evaldo, de muito talento. Muito talento. De vez em quando alguém me aborda, quem é melhor? Se é o Belchior, se é o Ednardo, o Fagner. Eu disse, para mim, são três gênios que não se deve comparar. Cada um com seu talento, com a sua especificidade, cada um com seu olhar para as coisas da vida. E tem uma filigrana de um poema musicado do Fagner, que diz assim, o novo no meu sorriso é antigo em minha dor. O novo no meu sorriso é antigo em minha dor. Nada nos interessa ou nada do que preciso posso encontrar entre os dentes o provisório sorriso. Cara, isso é bom demais, isso é bom demais. Tem canções, isso aí tá no disco, tá no Beleza, né? Que tem Elisete, Tu És, A Maravilha Singular. Essa letra que eu comecei a cantar, não, é Pavor dos Paraísos. Sim, Pavor dos Paraísos. E é do disco de 76, que tem a cara grande dele na capa. O livro é só... É o Quem Viver Chorará? Não. É o seguinte, o Fagner começou a entrar definitivamente... Sim. O Fagner levou... Tem Asa Partida, Conflito... Mas eu quero saber se o Fagner é um personagem relevante ou irrelevante. É relevante. Deixa eu dizer por quê. E tudo na vida, meu amigo, você tem que contar com o fator sorte. Quando em 1970... Isso é um caos, sim, verdadeiro. Em 1970, o Fagner resolveu ir para o Sul Maravilha e foi morar no Rio. Passou grandes perrengues, liseira total,
sem apoio logístico, de nenhuma sorte. E ele, Evaldo, ele ficava todo dia, o serviço dele era percorrer as gravadoras grandes da época, para ver se alguém dava uma chance para ele. Ele ia na CBS, na Warner, na Odeon, a Philips. Aí, numa ida a Philips, ele deu de cara com o Ronaldo Bosco, que à época era casado com Elis Regina. Sim. Olha a sorte dele. Aí ele começou a conversar com o Ronaldo, descompromissadamente. Aí o Ronaldo gostou da conversa dele e disse: vamos lá em casa para a gente tomar um café. Aí levou o Fagner para casa, o apartamento que ele dividia com o Elis. E o Fagner levou no bolso o poema, Evaldo, Mucuripe. Do Fagner e Belchior. Fagner e Belchior. A Elis se encantou com o poema. Então, a partir deste poema do Belchior, começa verdadeiramente a inserção do Fagner e dos demais cearenses no contexto da música nacional. Em 76, a Elis veio a gravar Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais, aquele famosíssimo disco dela de 76, já me lembro o nome. Então, onde é que eu quero chegar com isso? É porque Fortaleza sempre foi uma comunidade rebelde. Ela sempre foi ousada. Imagine que no início do século XIX já surgia o primeiro grupo literário, os oiteiros. Sim, sim. Só que os oiteiros, os poetas, a missão deles era só fazer poemas para puxar o saco do governador, que era o general Sampaio. Aí, em 1892, é fundada a Padaria Espiritual. Do Moacir Jurema, né? O nosso Antônio Salles. Antônio Salles. Aí, em 94, olha o tamanho da nossa ousadia. Nós fundamos a Academia Cearense de Letras, que é a mais velha do Brasil. Mais do que a Academia Brasileira, né? Na verdade, antecipa e inspira a Academia Brasileira de Letras. A academia só surgiu 3 anos depois, 1897. E, aliás, esse é um ano de rombo, são 130 anos da Academia Cearense de Letras. Em Fortaleza, essa Tem uma coisa interessante, Bezerrinha, me permita aqui, só uma interrupção bem breve. Nesse aniversário, nessa efeméride, aquele palco ali, aquele palco é extraordinário, né? Da Assembleia Legislativa Provincial, que foi funcionou ali a Faculdade de Direito, o próprio Palácio da Luz, o Palácio do Governo, que é a sede da Academia Cearense de Letras, a Praça General Tibúrcio, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Uma coisa interessante vai acontecer ali, que vai ser a construção de um café, ponto de encontro, que é o Café Java, do Mané Coco, né? Que é onde nasceu a Padaria Espiritual. Ali tem vida, um dos lugares em que a juventude descobre a cidade, não é? Ali no Lion, na praça, no bar das músicas, na efervescência da juventude. É muito bacana, na sexta-feira, você tem você tem um luxo da aldeia na Praça do Boticário Ferreira, né? O que também não deixa de ser interessante, porque o Boticário Ferreira, o Antônio Ferreira, que foi presidente da Câmara Municipal e foi intendente, né, prefeito de Fortaleza, ele foi o primeiro a estimular os entrudos que precedem os carnavais na Praça do Areal, que hoje é a Praça do Ferreira. Aí está o luxo da aldeia lá na sexta-feira e ali a moçada lá no Lion. Eu gostei do intrudo. Você agora foi em águas profundas. Bom, e o que é que ocorre com esta Fortaleza ainda descalça? No começo do século, nós tivemos um personagem marcante na história da capital, e eu lhe confesso que eu não sou espírita, longe disso, eu sou materialista. O Jurássico Magalhães já? Hein? O Juju? Não, é depois, porque o governador Antônio Nogueira Accioli, pela ótica do espiritismo... Você esqueceu o Pinto, Bezerrinho.
Pinto. Antônio Nogueira Pinto Ascioli. Pinto Ascioli. Por que cortar o pinto do Nogueira Ascioli, Bezerrinho? É um pecado. Ia atrapalhar a procriação. Bom, O Antônio Salles chamava esse cidadão de Ubabaquara. Só um momento aqui, só para situar, o Nogueira Ascioli dominou o Ceará de 1896 a 1912 e foi afastado por uma revolta popular em Fortaleza em 1912, o movimento que levaria ao poder o Franco Rabelo, que por sua vez acabaria sendo 2 anos depois. 2 anos depois Mas também vem seria cá. afastado pela sedição de Vem Juazeiro. cá, se ele fosse um fato irrelevante, era melhor ter cortado o pito do meio. Não. Bom, mas eu quero chegar onde? É porque o Bolsonaro é uma reencarnação Esse é irrelevante. do Nogueira Ascioli. Por que eu digo isso? Porque Por quê? um herói cearense, fortalezense, da Gema, que era o Rodolfo Teófilo, Sim. enfrentou até as armas do governo. Estão dizendo aqui para você depois virar espírita, viu? Não há possibilidade. Zero. E cai a ficha. Zero. Então, o Rodolfo Teófilo. Teófilo fazia as vacinas contra uma epidemia de varíola Sim, que 1910. assomou Fortaleza, assomou e assombrou pelo número de óbitos. Chegamos a ter 1.000 óbitos em um só dia. Isso. Uma das lives que eu fiz aqui na pandemia. Pronto. Então, o que é que houve? O nosso Rodolfo Teófilo, um herói nosso, ele custeava com o dinheiro próprio, fabricava as vacinas e a cavalo ele ia aplicar a vacina na casa das pessoas e tinha atrapalhando, Obstacularizando. Eita! Deu um bunda canastra Revertério aqui, obstaculizando o trabalho guerreiro do Rodolfo Botando Teófilo, né? empecilhos. Não, ele era trave. Porque assim como o Bolsonaro, ele era um negacionista. Não, isso é bacana essa história. Deixa eu só dar uma dica para o amigo, a amiga. Vai lá, Tem uma depois eu vou obra dar um que alô para eles. Tem uma obra que é muito importante, que é O Poder e a Peste, do Lira Neto, que é um perfil biográfico do Rodolfo Teófilo. Aliás, foi a primeira biografia do Lira Neto. É a primeira obra do Lira Neto, então merece, mas muito ser lido. E só para dar um pouco de leveza, aqui de vez em quando, na TV do Habilidoso, o nosso amigo Luiz Carlos, nosso anfitrião, ele oferece uma cajuínazinha aqui. Quem inventou a cajuína foi o Rodolfo Teófilo. Você sabia disso? Quem inventou a cajuína, a bebida cajuína, foi o cearense Rodolfo Teófilo. Eu estou em busca de patrocínios para novas cajuínas, né? Mandar aqui um abraço quem está entrando aqui, o Michel, a madrinha Odails, entrando e o Josias, né? Entrando pelo Instagram. Nós também estamos ao vivo no Instagram, mandando um alô aqui também pelo pessoal da TVT, a Dilene Miranda, que também está assistindo por lá, e outros mais. Vão deixando seu alô, dizendo de onde vocês falam. A nossa amiga Elisaura, dizendo que hoje até que Fionson está excelente. Cajuína São João, né? Que a gente toma aqui, do amigo Silvaná, que ele mandou uma para cá, então está faltando vir mais. Então, agradecendo a todos vocês que estão por aí. Conta seu caos que a gente conta aqui, diz de onde é que você fala também para a gente mandar seu alô. E se puder, deixa um super like aí, manda seus stickers, algum dinheirinho aqui para a gente continuar comprando aqui a estrutura para acústica e um visual melhor, cada vez mais. Bezerrinha e Evaldo, contigo aí. Olha a rebeldia e a molecagem de Fortaleza no início do século XX. O Juarez é que conta essa história. Figuraça. A época, no início do século, Fortaleza talvez dos anos 20, houve uma campanha de fundo moralista que objetivava tirar as casas de costume, como se chamavam antigamente os lupanares. Os lupanares. Aí, os bordéis. Os bordéis, os lupanares, aí as autoridades da época arranjaram um jeitinho, os tarados da época, de não tirar as meninas de Fortaleza, de modo que eles começaram a acomodá-las
no pavimento superior das casas comerciais. Foi essa a estratégia. Não desagradava a mulher em casa, porque bancava o moralismo, mas, ao mesmo tempo, não expulsava Sim. as meninas para tão longe. E eu tenho um amigo lá no Henrique Jorge, que ele chama as psicoterapeutas do amor. Olha aí. Aí, um desses bordéis pega fogo, aí as mulheres dizem que de vida fácil, não pode ser vida fácil, as mulheres foram à sacada e começaram a pedir socorro. Aí começou a chegar o corpo de bombeiros e o fogaréu tomando de conta de tudo. Aí um bebinho daqueles bem específicos mesmo, aí gritou de lá: Queima, raparigal! Essa história é ótima, Bezerrinha. raparigal. Essa é a expressão, gente, é a origem da expressão queima raparigal, que é uma expressão típica do Ceará a partir dessa narrativa. É por isso que é tão bacana você ficar ligado aqui no Causos e Causos. Quando o Bezerrinha começou a contar a história da Fortaleza que ainda andava de pés descalços, ele, na verdade, estava fazendo referência a um dos mais importantes memorialistas da nossa história, que é o Otacílio de Azevedo. Então, Causos e Causos é muita erudição. É brincadeira, mas é muita erudição com esse mestre que é o Bezerrinha. Mas eu citaria dois homens. Bezerrinha, deixa eu te interromper aqui antes de tu continuar. Só dizer que a gente está assistindo de Rondônia, Lisaura de Rondônia. E Evaldo, abraço, hein? Abraço para você. Lá no norte do Brasil. E tem um fã teu aqui, o meu primo George Maraguape, que estuda no Espaço Aberto, mandando um abraço aqui para você também. Abração, George. Que alegria te encontrar, meu amigo. Ele se enforcou, o casou também, está com um ano e pouco aí. Pronto, Bezerrinha, continua aí. Bom, então, eu colocaria dois nomes outros como constituintes dessa plataforma memorialística de hoje, que são Nacélio Lima Verde. Extraordinário. Coisas que o tempo levou. Deixou uma lacuna impreenchível. E o Juarez Leitão? Sim, né? Sim. O Juarez é um memorialista. E ele morreu? Por uma questão de justiça. O Juarez está vivo. Só por uma questão de justiça aqui, Bezerrinha, é aqui também um elogio ao Rafael Luiz, ao pessoal da comunicação da Assembleia, porque o Nacélio Lima Verde apresentava o programa do Nacélio Lima Verde na FM Assembleia. E por decisão aí na gestão do presidente Evandro Leitão, eles acabaram mantendo, mesmo após o falecimento do Nacélio, eles acabaram mantendo o programa, né, o programa do Nacélio Lima Verde na FM Assembleia, que agora uma homenagem póstuma necessária. E apresentado por uma grande jornalista que é a Kézia Diniz. Grande Kézia. Sabe que a Kézia ela é filha do Lulinha, um dos mais importantes goleiros da história do futebol brasileiro. Lulinha que é ídolo do Ceará, do Fortaleza, do futebol cearense. Então se você falou no Lulinha, para quem ainda não ouviu esse caos, vale a pena reprisar. Conte aí. Você falou do Lulinha, o Lulinha goleiro do Fortaleza. Aquele caos do futebol. Do Zico. O jogo era no Castelão e houve uma falta naquele lugarzinho próximo à grande área que o Zico parece que botava com a mão, né? Aí houve uma falta nesse cantinho. Aí o Zico se postou para bater. Aí o Lulinha, organizando a barreira, percebeu que o Pedro Basílio, ao invés de estar olhando para a bola, estava olhando para ele. Aí, descostas, descostas. Aí ele disse: Pedro Basílio, tu tá doido? Fica de frente para a bola, se tu quer ver o gol sozinho, né? Menino lindo, esse esperto, hein? Eu tenho muito orgulho, viu? Me permita aqui, Bezerrinha Luiz Carlos, na época que eu fui secretário de esporte de Fortaleza, na gestão da prefeita Luiziane Lins, a gente criou, né, foi a requalificação lá do estádio Presidente Vargas, do novo estádio Presidente Vargas, e a gente criou uma calçada dos craques. Então, os primeiros que deixaram suas marcas lá foi o Pacuti, para muitos, o maior jogador da história do Ferroviário, o Gildo, para muitos, o maior jogador da história do Ceará, o maior artilheiro da história do Ceará, e também um grande craque do Fortaleza,
teve a memória do Mozart, teve vários craques aí. Aí teve o Lulinha também. Só que o Lulinha, ao invés de deixar a chuteira, o Lulinha deixou a marca das mãos. Teve o Nando também do Ceará Sporting. Eu queria perguntar, já que eu preciso até ligar para o sobrinho do Fernando Sátio, vocês conheceram esse jogador? Qual o nome? Fernando Sátio. Não é foi para São Paulo. Não é do meu tempo. É de 1960, mas no seu tempo sim. Mas peraí, eu sou da Xuxa para cá. Eu sou de uma geração também mais recente. Ele jogou junto com o Gildo e tudo, mas eu sou historiador, então. Eu só quero lembrar. Foi do Fortaleza e foi embora para o São Paulo. Para os senhores, Luiz Carlos e Bezerrinha, que quando o Nando esteve aqui, o Nando foi o primeiro jogador de futebol a receber a anistia política. Jogou no Ceará em 1978. Aí, perseguido pela ditadura aqui no Brasil, ele foi para Portugal, jogou no Belenense. Lá em Portugal, ele foi perseguido pela PIDE, a polícia política do Oliveira Salazar. O Nando é um grande cara, irmão do Zico. Naquele ano de 68, quando o Nando jogou aqui no Ceará, amigos, amigas, o campeão foi o Ferroviário. Foi o campeão invicto de 1978. Mas eu tenho uma frase interessante. A minha segunda pele, a minha primeira é alvinegra, a minha segunda é ferroviária. Muito em homenagem ao meu saudoso pai, que era um torcedor ferrenho do Ferroviário. Essa história de novo. Perdoe o trocadilho. Essa história de novo. Não, é porque ele era um personagem... Ele nunca perdia jogo. Então, eu pedi uma espécie de licença para torcer Ceará. Mas o Ferroviário dos anos 60 formou... E o Juracy Magalhães, uma figura controversa, muitos mataram antes do tempo, dizer que ele roubava, mas outros dizem que melhorou Fortaleza. Um rapaz relevante ou foi irrelevante? Muito relevante. Quem? Juracy Magalhães, Juju Valadares. Olha, eu vou contar um caos em cima dos 2 primeiros anos da administração. Vamos relembrar o povo qual foi o ano que ele foi prefeito. Ele assumiu a prefeitura no dia 4 de abril de 1990, quando o Ciro renunciou à prefeitura para disputar o governo do Estado em 90. Esse rapaz chamado Ciro Gomes também nunca terminou o mandato, né? Mas pula que é outro fato relevante. Aí eu estava, Evaldo, como repórter, fazendo a cobertura da renúncia do Ciro e da posse do Juracy. Aí o Ciro assinou lá o termo de renúncia, falou, como ele fala sempre, de forma muito eloquente. Depois o Juracy falava feito diabo. O Juracy era uma voz gutural. Tinha hora que você nem entendia o que ele dizia. Aí, quando ele assinou o termo de posse, fez um discurso e o final... Para o Ciro Gomes foi terrível. O Juracy disse: Fortaleza não vai sentir falta do prefeito que está saindo. Evaldo, esse cara bateu em retirada sem olhar para trás, sendo um trio de um ódio desse Juracy. Bom, o Juracy... Que história fantástica, viu, Bezerrinha? Porque aqui você está surgindo, naquele momento, para quem não está lembrando aqui do que se trata, o Gonzaga Mota derrotou os Coronéis em 1982. Não, 86. 86. 86, Tasso. Em 82, ele foi o candidato dos Coronéis. Ele foi o candidato dos Coronéis, aí em 87, certíssimo. Aí em 86 ele rompe com os Coronéis e lança o Tasso, que derrota ali naquela oportunidade o Adalto Bezerra, né, representando os Coronéis. E o Tasso Gereissati, naquela circunstância, o Ciro acabou sendo o líder do governo do Tasso, né, na Assembleia Legislativa. Eu era repórter lá. Mas deixa eu terminar a história. Eu acho que o Ciro, inclusive, era suplente. Aí a Maria Dias foi para a Secretaria de Administração. Não foi essa história, não? Não, ele foi suplente na eleição de 82. Foi a primeira que ele disputou para deputado estadual. Ficou na suplência. Na eleição de 86, ele entrou direto. Perfeito. Agora, com a votaçãozinha michuruca, 17 mil votos. Quase que não entra. Mas aí, voltando ao Juju Bala 12. Por que Juju Bala 12, Chato? Porque ele gostava do Luiz Valentine, 12 anos. É boa demais, essa é boa demais. Juju Bala 12. E o Juju Bala 12,
Evaldo, eu varei muitas madrugadas com o Juraci. Era um papo maravilhoso e foi nos 2 anos que administrou Fortaleza da primeira vez, um excepcional gestor. Ele Você fez. continua já, só dá mais 2 alô aqui para quem está nos assistindo. O Eônio está lá em Viçosa, do Ceará. O Eônio Fontenelles, nosso amigo. O Eônio, salvo engano, é escritor. Escritor, foi 2 vezes Fez vereador. a história de Viçosa. Está na luta aí, sim. Ele Grande escreveu abraço a ele. sobre Viçosa do Ceará também. Um grande abraço, nobre Eônio, nosso lutador por Viçosa Livre. Ah, rapaz, o Eônio é um grande quadro, Você vai já... Foi meu professor, Eônio foi meu professor. História. Grande abraço, professor. Daqui a pouco você conta um caso sobre ele, então. Mandar só um abraço aqui também, o pessoal da TVT, que está aí, a Dilene Miranda, falando de Caetanópolis, Minas Gerais. Então, fala aí sobre o Juju Balantais e sobre o caso Eônio lá de Viçosa. Juju Bala 12. O Juju Bala 12 fez um mandato tão extraordinário pelo volume de obras que ele entregou nesses Dizia que 2 se você anos. abrisse a janela, tinha uma obra do Juraci Magalhães. Para ver uma obra do Juraci, não precisa abrir a televisão, é só abrir a janela que você está vendo a obra. Ele fez 2.000 obras nesses 2 anos. Aí o que ocorre? Chega a sucessão do Juju Bala 12. Ele tirou do bolso do colete o nome do Antônio Elbano Cambraia. Era secretário de Finanças? De Finanças dele. E, por sinal, o Cambraia, né, assumiu a secretaria da vice-governadoria. Né? Foi nomeado agora ontem ou foi anteontem. Não estou sabendo, não. Pois fique sabendo que na TV da Doce você é bem informado. Não, é por isso ex-prefeito de Fortaleza, Cambraia assumiu a vice-governadoria lá. Eu vou lhes contar 2 histórias de bastidores. Em 92, eu e o Messias Pontes, grande amigo, nós apresentávamos um programa dia de sábado, meio-dia, era um programa de entrevistas. No começo de janeiro, nós levamos lá para entrevistar o senador Beniveras. Aí, antes de irmos para o estúdio, a gente estava conversando na nossa redação. Aí o Messias disse: senador, e aí? Conta esse Juraci. Aí o Beni disse, com uma certa arrogância: nós sabemos ganhar a eleição. Aí, uma segunda entrevista, um pouquinho depois, nós levamos o Cambraia, que ainda não estava definido como o candidato. Haviam algumas possibilidades. Algumas possibilidades, era um dos cenários. Aí eu levei também dessa entrevista. Aí o Cambraia, muito sincero, eu perguntei: como é, Cambraia? Em off, né? És tu mesmo, candidato? Ele disse: Bezerrinha, se o Juraci me colocar, eu topo. Agora, ele tem que saber que eu só tenho o meu voto e da minha mulher. Aí o que ocorre? São lançados 3 candidatos com reais possibilidades de se elegerem prefeitos. Cambraia, que era o candidato do Juraci, Assis Machado, que era o candidato do Tassi e do Ciro, e o doutor Lúcio Alcântara. O PCdoB apoiou nessa época o Lúcio para prefeito. Bom, começo da campanha. Doutor Lúcio lá nas alturas, nas pesquisas. E patinando ali, tinha o Assis Machado. E lá na rabeira, o Cambraia. Mas, o Evaldo, quando começou a desenrolar o enredo da campanha, que a população percebeu que o Cambraia era o candidato do Juraci, aí, meu amigo, ele descolou do chão. Ainda criou-se, na época, um slogan de campanha fantástico. Sabe qual era esse slogan? Se você não quer que o Juraci saia, vote Cambraia. Aí, meu amigo. Muito bom. Já lá para o final de agosto, o Cambraia já disparado na frente. Aí, essa história do Silvio Carlos é maravilhosa. O Silvio Carlos, como torcedor de Fortaleza,
O ex-deputado, tu deve se lembrar, Arthur Silva Filho. Sim. O Arthur Silva Filho também é torcedor do Fortaleza. E ele encontrou-se no estádio com o Silvio. Isso é boa. Aí os dois começaram a conversar, e o Arthur Silva, nessa época, ele era secretário de governo do Ciro. E, portanto, apoiava a candidatura do Assis Machado. Sim. E aí, Evaldo, quanto mais os outros caíam, mais o Cambraia subia. Aí, lá no estádio, o Arthur Silva Filho pergunta: Silvio Carlos, como é? Ainda dá para a gente ganhar essa campanha? A gente é o Assis, né? Aí o Silvio Carlos fala: deixa eu... Esse é o Silvio Carlos. Silvio Carlos. Baixou aqui o Silvio Carlos na TV do Habilidoso. Aí o Silvio Carlos disse: Arthurzinho, faço. Aí o Arthur Silva, filho, tu tá ficando doido, Silvio? O Cambraia corre o risco de ganhar no primeiro turno. Como é que tu diz que é fácil o Assis ganhar? Ele disse: não, meu amigo, basta o Cambraia, ao meio-dia, na Praça do Ferreira, dá uma facada em Dom Luiz Rosário. Mas eu pensei que você fosse contar. Bom demais. Eu pensei que você fosse contar aquela do que estava pelo estádio de futebol, pelo presidente. Aí disseram: lá vai o não sei quem. Não, era ele e Itamar Monteiro. Conte aí. Essa história é muito É boa demais, é boa demais. Está no meu livro, né? A Branca Noite do Fim do Mundo. E o bom, Evaldo Luiz, quando eu fui escrever esse caos, eu tive o cuidado de ligar para o Papa, Silvio Carlos, e pedir autorização se eu podia contar ou não. Esse bezerrinho, pode contar à vontade, esse caos é bom demais. Aí, além de tudo, o Silvio Carlos ainda é um cara generoso, né? Generoso. Aí eu liguei para o filho do Itamar Monteiro, o João Paulo, que o Itamar havia morrido. Traz ele para cá participar de um programa com a gente. Pronto, aí o João Paulo, aí eu falei na mesma pegada da conversa com o Silvio Carlos. Eles bezerrinha maravilhosa essa história. Pode contar. Aí tá bom. Aí, qual é o caos? Nesse ano em que isto ocorreu, o Itamar Monteiro... Mas conte o caos. Neste ano em que o caos ocorreu, qual era o contexto? Ah, tá, vai contextualizar. O Itamar Monteiro, filho de Itapajé, era o presidente do time do Itapajé, que pela primeira vez ia disputar a primeira divisão do campeonato cearense. E o jogo de estreia era exatamente contra o Fortaleza, lá em Itapajé. Nesse jogo, o Silvio Carlos foi chefiando a delegação do Fortaleza. O estádio muito acanhado, pequenininho, completamente lotado. E o Silvio Carlos se areou, e ao invés de entrar do lado da torcida do Fortaleza, ele entrou do lado da torcida do Itapajé. E com medo de bago de laranja, mijo, saco de milho, aí eles chamam o Itamar e dizem: Chamar, tu vai comigo para eu chegar até lá no banco do Fortaleza. Aí saíram os dois, um ao lado do outro. Aí, de repente, alguém diz: vai, baitola. Pode dizer baitola nesse programa? Pode. Vai. Eu ia fazer a sonoplastia. Vai, baitola. Vai, baitola. Aí o Itamar disse: Silvio, não é comigo, eu sou casado, tu é solteiro. Aí continuaram andando. Aí outro gaiato lá do meio da torcida gritou: vai, corno! Aí o Silvio disse: Itamar, é contigo, porque eu sou solteiro, tu é casado. Aí, quando estava próximo de terminar o alambrado... Corno e baitola, né? Não, era corno e baitola. Já tinham chamado. Aí o último... Vai, ladrão! Vai, corrupto! Aí o Silvio olhou para o Itamar e disse: agora que nós dois. Rapaz, o papo é louco. Grande contador da história.
também por uma questão de justiça, e dar uma dica aqui literária para o amigo, a amiga da TV do Habilidoso, é que tem um pequeno perfil biográfico do Silvio Carlos, que foi lançado pelo jornalista Renato Abreu. Eu recomendo, vale a pena Vale a leitura. Silvio Carlos é uma das personagens mais importantes da comunicação cearense e do futebol cearense. Transformou o Leão do PC no clube da garotada. Mas antes de ser dirigente do Fortaleza, o que o Silvio Carlos gostava mesmo era das promoções, os eventos esportivos. Você vai já falar isso. Antes, vamos ler mais uma mensagem aqui do André, dizendo boa noite aqui pela TVT. E nossos amigos e amigas estão mandando muitas mensagens. Mande bastante diretamente aqui na TVH para que você se inscreva no canal, aumente o número de inscritos, né, aumente as visualizações, para o canal também poder ganhar e se manter e continuar fazendo melhorias, né? Continuar mantendo esse estúdio aqui e trazendo grandes personalidades. Nós temos lives semanais, né? Muito trabalho, toda segunda-feira, às 9 horas, com o jornalista Márcio Rodrigues. Amanhã terá a live do Setorial de Saúde, né? Uma parceria do PT com a TV W12. Será o tema Desigualdade é a Desgraça do Capitalismo, com o professor Fernando Pires, que é o coordenador do Observatório de Políticas Públicas da UFC. Na próxima semana, trataremos de economia, saúde e eleições nesse programa do Setorial, na outra quinta-feira, às 7h30, né, passando essa que vem na outra semana, com o professor Emi Sader e o professor Giovanni, né, também nesse programa. E no meu programa da outra semana, que vai ser o programa Diálogos, nós iremos estar aqui com Explosões Conservadoras, esse tema, que é tema do livro do professor Ayrton de Farias, professor e historiador Ayrton de Farias. Então, se liga na TV W12, essa é a programação da próxima quarta, professor Ayrton de Farias, às 18h30, aqui no estúdio, e na outra quinta-feira, né, teremos de forma online o professor Emi Sader e o professor, né, Giovanni. Mas não se esqueça que amanhã também temos a live, né, do professor Fernando Pires, falando sobre as desgraças do capitalismo. Então, Bezerrinha e Evaldo, contigo, o nosso último quadro. Eu estava falando de um caso bom do Silvio Carlos, porque o Silvio, além de um brilhante jornalista, foi um jornalista, Evaldo, que colocou no mesmo patamar do futebol profissional o esporte amador. Sim. Haja vista que o Sumov era, digamos assim, o melhor time do Brasil e por trás tinha a mão do velho Papa. Futsal, né? Futebol de salão. Futebol de salão. E o Silvio Carlos gostava mesmo era de fazer promoções esportivas. E ele dizia, Bezerrinha, você sabe por que todas as minhas promoções dão certo? Eu não sei não, Silvio. Ele disse, é porque eu não sou areia de cemitério. Eu digo, como assim, Papa? Eu recebo o dinheiro dos patrocinadores e distribuo com os meus colegas radialistas para eles divulgarem o evento. Ainda disse mais, até porque quem come só se engasga. Aí ele promoveu nos anos 70, no Paulo Sarazate, uma luta de telequete. Era o nome da época. Seria o MMA, né? Vale tudo. Vale tudo. E aí, tinha aqui um lutador, que era um negrão grande, Zulu. Era Zulu. Lutador de luta livre. Aí o Silvio Carlos anunciou que iria trazer um japonês que estava lutando no norte do Brasil, mas especificamente em Belém. Cara, me permita aqui, Bezerrinha, é um visionário, gente. A família a família Grace, aquilo que se transformou num produto internacional aqui no Ceará, o Silvio Carlos já desenvolvia esse tipo de atividade, quer dizer, um visionário. Aí ele anunciou na imprensa local, ele era jornalista do Povo, e o Silvio Carlos sempre foi muito carismático, sabia mexer com a massa, né? Aí ele anunciou para desafiar o Zulu, um lutador japonês,
que era o maior sucesso no norte do país, principalmente em Belém. Me acuda? Aí nos bastidores, sabe o que ele fez? Ele pegou o japonês, aí deu uma passagem de ônibus para ele vir de Belém até Teresina de ônibus. A de Teresina para Fortaleza, que era mais barato, ele vinha de avião para descer do aeroporto. Claro. Aí, muito bem, começou um anúncio muito forte dessa luta, era Zulu versus Japa, em Paulo Sarazade. Chegou o dia da luta, lotado, cabia mais ninguém. Aí, quando começa a luta, o Japa só aguentou um tabefe do Zulu, desmanchou. Aí, no outro dia, a imprensa mais ferrenha, mais caxias. A luta não deve ter durado 3 minutos. Ora, 3 minutos. Durou 10 segundos. No primeiro tabefe, o cara se desmanchou já, pô. Durou 3 segundos. Aí, pô. Show! Aí, no outro dia, a imprensa registrou. O lutador que o Silvio Carlos trouxe de Belém só tinha de japonês a sandália e o radinho de pilha. Genial, genial. Então, meus amigos. O Silvio Carlos está, para mim, entre esses grandes personagens da nossa cidade, como está Sérgio Braga, como está Juarez Leitão. Essa turma toda é do Clube do Bote, né? Essa turma toda é do Clube do Bote. Como está o Augusto Ponte, já não está mais entre nós. Então, Fortaleza tem esses talentos irreverentes. E hoje eu tenho o orgulho de dividir o programa com alguém também que é pessoal. Né? Generosidade sua. É o nosso camisa 10 e o nosso camisa 9 aqui, 2 atacantes Só para de primeira reforçar qualidade. aqui, viu, Luiz, para uma questão de justiça também. O Silvio Carlos, hoje, ele é colunista do jornal O Estado. Isso. Então, quem quiser ler um pouquinho, conhecer um pouco as boas notícias da imprensa, do esporte amador, da cidade, da sociedade, leia a coluna do Silvio Carlos no jornal O Estado. Você pode pegar na internet também, abre lá na internet. E o Silvio Carlos, quando eu, lá nos anos 2000, eu estava assessorando um prefeito aí eu liguei para o Papa. O prefeito ia fazer um evento esportivo lá na cidade dele, e eu liguei para o Papa. Papa, eu estou te mandando aí uma nota que eu queria que tu botasse na tua coluna amanhã. Esse Bezerrinha, na hora, Bezerrinha, é para elogiar, né? De claro. Esse então, meu filho, sempre para elogiar. Você pode me acordar de madrugada, a hora que você quiser. Agora, se for para esculhambar, estou fora. Até porque, Bezerrinha, quando eu esculhambava todo mundo, eu era liso, andardiante. Quando eu passei a elogiar, aí, ó, em casa de... Gente, mas é isso, Luiz. A gente vai chegando ao final. Agradecer a todos vocês que passaram por aqui, comentaram, deixaram seu like, outros que não gostam de comentar, mas ficam ali só escutando. Né? Também tem uns que não comentam porque não está logado no YouTube, que ele obriga a gente a logar, mas depois vai no computador, deixa uma mensagem lá que é importante para assumir os algoritmos, faça sua doação para ajudar o canal, né? E compartilhem, né? Peça seus amigos e amigas para divulgar, que muita gente não conhece o canal e principalmente a nossa programação. Sábado passado nós tivemos uma live com José Genuíno, né? Falando sobre o 8 de janeiro, também importante live. Então conheça a programação do canal. E agora as considerações finais do nosso amigo Bezerrinha e depois do nosso amigo Evaldo. E amanhã a gente volta com outro programa às 7h30, presencialmente, aqui do Setorial de Saúde. Bezerrinha, contigo, mais uma vez, muito obrigado. Meu feliz ano novo a todos e a todas que estão nos assistindo e que irão nos assistir, e a você aqui presente. A minha última palavra é de perdão. Eu pedi perdão ao público por ter me aturado mais uma vez. A minha última palavra, na verdade, é de agradecimento por essa aprendizagem, por esse exercício de cidadania ao lado desses dois gigantes, Luiz Carlos e o Bezerrinha. Um grande abraço para você. E eu queria agradecer a todos também pelo Instagram, aí o amigo Adail, a Sofia lá do mestrado, né, quem estava pela TVT nos assistindo, né, a André, Dilene, né, e a nossa amiga Elisaura, que disse que foi ótimo. Obrigado, gente. Então, até o próximo programa
comentem, compartilhem, doem, ajudem também. Valeu, tchau, tchau, boa noite. TV HBR.